Bom, boa noite às pessoas aqui presentes. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse debate. É bom um debate presencial, né? A gente acostumou tanto com os debates, com as lives, né? E o presencial é sempre mais caloroso, né? Mais próximo. Queria cumprimentar a Adriana, o Altivo, o Breno, agradecer ao Paulo pelo convite, cumprimentar a todos que nos estão participando do debate via internet. Bom, estão aumentando, na minha avaliação, estão aumentando. Agora, eu vou procurar, dentro dos 20 minutos, é isso que eu tenho? Isso, está aqui o crono. Ah, ótimo. Ainda bem que você avisou, que se eu estava olhando para cima, está aqui no pé. Bom, quem fala sempre, né? Bom, vamos lá. Estão aumentando na minha visão, mas há muito tempo. Tá? Eu venho falando nisso, não tem nenhuma vaidade aí, não. Eu venho trabalhando com isso há muito tempo. E os preços dos alimentos no Brasil estão subindo desde 2007. Faz 18 anos, portanto, que nós vivemos o que eu chamo de inflação de alimentos, que é um aumento dos preços por um período considerável de tempo. Porque o alimento é assim, né? Em janeiro, agora, a cenoura foi lá para cima, subiu mais de 50%. Isso não é inflação, isso é um repique. Tá? Daqui a pouco a cenoura cai 50%. Então, a flutuação dos preços dos alimentos é algo conhecido. Agora, se você tem 18 anos que os alimentos crescem, em média, 7,8% ao ano, e a inflação ao consumidor cresce 5,7% ao ano, aí você tem uma inflação de alimentos. 2 pontos percentuais, 2,1 pontos percentuais a mais durante 18 anos. Todo ano subiu, foi acima? Não. Teve exceções. 2009 foi uma exceção, 2017 foi uma exceção. 2021 foi uma exceção, mas aí porque a gasolina subiu muito mais, o gás de cozinha subiu muito mais. Então, eu desconsidero 2021. E 2023 foi uma exceção. E aí acho que nós baixamos a guarda. Como o alimento subiu pouco em 2023, na verdade, o alimento no domicílio, que a gente compra hoje, na maior parte, no supermercado, caiu um pouquinho de preço, nós achamos que estava resolvido. Né? E o ano passado deu uma reversão. Agora, tomar um pouco de cuidado. Eu penso que o estresse foi acima do necessário. Penso. Não que eu não me preocupe com a questão. É fundamental. Por quê? Porque alimento, quem gasta mais com comida? São os mais pobres. Então, na média, hoje, nós estamos gastando em torno de 23% da renda com alimentação. Aumentou nos últimos anos. Só que o mais rico gasta 5%, 10% da renda com alimentação. Ele fica chateado que a carne subiu de preço? Fica, mas, né, se ele não for dono de frigorífico ou não for pecuarista, evidente. Né? Ele fica, mas ele não atrapalha. Vai deixar de aplicar R$ 200 no final do mês num investimento financeiro. O mais pobre gasta 30%, 40% com alimentação. E compra uma cesta bem restrita. Não compra a mesma cesta do rico, que, inclusive, compra demais. Né? Joga fora, desperdiça. Mas pobre não pode fazer isso. Então, o aumento do preço de alimentos significa, muitas vezes, que as pessoas deixam de comer. Tiram a carne da sua dieta. Estava conseguindo comprar carne, comer carne 3 vezes por semana, passa para uma, ou tira. Passa para uma proteína mais barata, se tiver. Não é? Então, é uma preocupação importantíssima, mas que eu acho que a gente tem que ter uma visão mais de longo prazo. O estresse do começo desse ano, o presidente Lula tem toda a razão de se preocupar com isso, foi excessivo. Porque o ano passado, a alimentação subiu não acima do que vinha acontecendo. E, na disputa política, a gente precisa começar a ser mais competente na disputa política.
né, ver o ministro não, o governador de Minas comendo uma banana com casca e fazendo graça disso, né? Ontem o Paulo Bilinski, se eu não me engano, é o nome daquele deputado, né, federal de São Paulo, indo na tribuna da Câmara dos Deputados, junto com outros deputados, e mostrando uma quentinha vazia, uma vasilha de alumínio vazia. Eles estão querendo ganhar essa disputa. E não tem fundamento para isso. Durante o período do Bolsonaro, a inflação de alimentos no Brasil foi de 10% ao ano, na média. Sob o Lula, foi de 4% na média, menos da metade. Mas aí a gente apavorou o ano passado e abriu a guarda. Então, a gente precisa recuperar um pouco a situação. O que aconteceu o ano passado? Até agosto, a alimentação não estava igual ao 2023, mas estava mantendo um nível que não ia estourar a meta de inflação. Aí, a partir de setembro, a carne disparou. As carnes, bovina e suína. De frango e aves e ovos é outra classificação. A carnes é basicamente bovina e um pouquinho de carne suína. Então, a partir de setembro, a carne aumentou, as carnes, 23%. Esse item aumentou 23%. De janeiro a agosto, tinha caído 2,5%. De setembro para frente, recuperou tudo o que tinha acontecido desde janeiro de 2023 até agosto de 2024. 60% da inflação de alimentos o ano passado se devem ao item carnes. Porque quando sobe, a cenoura subiu muito de preço agora, mas quanto que a gente gasta por mês com cenoura? Desse tamanhozinho. A carne a gente gasta muito com carne. Então, tem um peso maior nos nossos gastos. Então, isso impactou. Subiu muito a carne, subiu muito o leite, longa-vida, 20% no ano passado, e subiu muito o café. Muito. Esses três produtos são produtos que a gente chama, desculpe o palavrão aqui dos economistas, comercializáveis. O que é comercializável? Não é um produto que tem comércio, não. Né? Devia ser. É um produto que tem mercado internacional. Ou a gente exporta, como o café e as carnes, ou a gente importa, como o leite. Né? Então, isso que a gente chama de comercializável, produto com mercado internacional significativo. E da onde vem esse aumento? Vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, vem da grande produção agrícola brasileira. Opa, como assim? Tem grande produção e tem aumento de preço? O Brasil virou um grande exportador de alimentos desde 90, mas muito mais fortemente a partir de 2000. Nós temos um dinamismo no mercado internacional maior do que os nossos dois concorrentes, que são os Estados Unidos e a União Europeia. Se dividir a União Europeia nos vários países, aí é só os Estados Unidos que estão na nossa frente, mas nós estamos chegando lá. Então, o Brasil virou um grande produtor de comida. Não falta comida no Brasil de maneira geral. Ah, mas faltou arroz. Estou falando de maneira geral. Né? Tem problemas localizados. Então, nós somos um grande produtor de comida. Ah, mas se é grande produtor, não sobra, não devia cair o preço? Acontece que nós viramos exportador num período que os preços internacionais estão em elevação. A comida está cara no mundo inteiro, e não é de agora, viu? É desde o começo do século. Se você pega o preço em 2000, no final do século passado, hoje o alimento está 50% mais caro no mundo. E ó que teve um pico
O máximo foi lá em 2022, durante a Covid. Né? Então, essa é a causa. E aí tem um problema para a nação. Como você enfrenta algo que, ao mesmo tempo, é importante, e eu já vou dar a minha opinião, que eu vou ser questionado sobre isso, não acho ruim a gente ser exportador, não. Não acho que a gente tem que fechar o comércio internacional, deixar de exportar. Acho que é uma conquista. E não é uma conquista do agronegócio. Vamos parar com isso. Essa turma do agronegócio é muito boa de bico, de propaganda. Por que nós viramos um grande exportador? Porque nós desenvolvemos tecnologia no Brasil. Muita gente teve participação. Hoje, aliás, eu vi uma entrevista de um rapaz da Embrapa, lá de Juiz de Fora, esqueci o nome dele. O repórter perguntou para ele, qual a participação do governo no desenvolvimento do leite no Brasil, da produção do leite no Brasil? Ele disse, a Embrapa participa muito, o governo não. Ué, eu falei, mas a Embrapa não é governo? Eu vou mandar um e-mail para ele. O que é? O que é a Embrapa? As universidades, a maior parte não são governo, não é? Então, hoje, outra notícia que eu vi, a FAPESP, um pesquisador descobriu uma proteína que ajuda a quebrar a celulose e produzir mais álcool a partir da cana. Está cheio dessas questões no Brasil. O zebu, no Brasil, nós desenvolvemos algo que não existia e nós temos a melhor raça zebuína do mundo, que é um boi que veio da Índia. Lá eles não consomem carne. Então, a tecnologia que nós desenvolvemos, depois vocês podem questionar se a tecnologia está certa ou não, é uma outra questão. É muito boa e nós somos competitivos no mercado internacional, na minha avaliação. Agora, é um problema. Qual que é o problema? Por sermos competitivos, por vendermos muito lá fora, e os preços lá fora estão interessantes, e a carne é arriscado ficar mais complicado ainda, nós temos preços internos altos. Não falta produção no Brasil. Esqueçam isso. Isso é pontual. Não falta, não tem excesso de demanda no Brasil. O brasileiro tem mais Bolsa Família, tem mais emprego, o salário mínimo aumentou, né? Tem mais renda, vai consumir mais. Não é por aí. A causa básica, não estou dizendo que é a única, hein? Mas a causa básica de aumento do preço de alimentos no Brasil é porque nós vendemos muito lá para fora. Tem que interromper isso? Não acho. Porque, se interromper isso, não vai dizer que o alimento vai ficar barato aqui. Se nós pararmos de produzir para exportação e a produção for ligada à demanda, pode ser pior ainda. Pode ter mais instabilidade de preço. Não vou me estender por conta do tempo. Agora, nós precisamos resolver duas questões. Como projeto nacional, não em favor do agronegócio. O agronegócio é bom de bico. Eles são bons de garganta. Eu tenho que reconhecer a competência deles em vender o peixe deles. Eles vendem muito bem. Né? Inventaram esse termo. O que é agronegócio? O que a gente compra no supermercado, eles falam que é agronegócio. Comida que a gente compra no supermercado, eles põem lá na contabilidade deles. Como assim? Quer dizer que, se a gente vai comprar um carro na concessionária, a concessionária é da indústria automobilística. Né? É uma conquista nacional. Mas essa conquista, na minha avaliação, hein? Essa conquista tem que ser conciliada com duas questões. A comida no Brasil tem que ser acessível para o brasileiro. Então, quando o pessoal do agronegócio fala o Brasil é o celeiro do mundo, eu truco, dou 6 na cabeça. O Brasil está em Marte, está em Júpiter, não faz parte do planeta Terra. Se é celeiro do mundo, por que não tem comida para o brasileiro? Por que o brasileiro chegou lá a participar da fila do UAS? E a outra questão é ambiental, não é? Nós temos que ter uma sustentabilidade ambiental. Avançamos muito, hein? Recuperamos muito. Pouca gente se deu conta disso. Em 2023 e 2024. O índice de desmatamento no Brasil caiu muito.
Mas não basta isso. Nós temos que priorizar a tecnologia para que a emissão de dióxido de carbono e de gases de efeito estufa seja diminuída no Brasil. E não sei se vocês sabem, no Brasil, a principal causa da emissão de gás de efeito estufa é a agricultura e a mudança no uso da terra, 75%. No mundo é 25%, no Brasil é 75%. Culpa da agricultura? Em parte, mas também porque a nossa energia é muito pouco poluente. Nossa energia baseada em hidrelétrica, em combustíveis renováveis, é bem menos poluente que no mundo. Então, nós temos que atuar aí. E, dentro da agricultura, os bois, mal educados que são, arrotam e peidam, né, emite metano. Mais no arroto do que na flatulência. As vacas também, viu? Não quero ser machista aqui. Os dois. Então, não, isso é verdade. Parece brincadeira, mas é realidade. Mas você tem jeito de ter técnicas para não fazer com que o boi não faça essas coisas, né? Ele vai continuar mal educado, mas neutralizar isso. Então, nós precisamos avançar nisso. E, quando o presidente chamou a nação para pensar nisso, cometemos alguns erros, eu acho, nas nossas falas, né? Mas não esqueçamos que, durante a pandemia, o Bolsocaro, lembrem do Bolsocaro, né, jamais se preocupou com comida cara. Jamais. No primeiro ano, em 2020, a inflação brasileira foi de 4,5%, o IPCA, a alimentação foi de 14%. No último ano, 22, foi 13%. Média, 11%. Se você pegar 2019, 10%. Nós temos preocupação. Agora, eu acho que houve um descuido, porque 2023 foi bom, então vai continuar assim, né? Não continuou. Então, nós temos que começar a tratar disso com mais cuidado. E eu tenho 2 minutos, eu vou atender o tempo, viu? Se eu passar, vai ser meia hora só. 30 segundos, né? Nós temos que perceber que tem brigas momentâneas e tem disputas de médio e longo prazo. Momentânea, eu acho que 2. Eu acho que o governo já tomou providência nesse sentido. Chama os frigoríficos no Brasil. Eles chamaram a nação brasileira para brigar com um supermercado da França, não é? Porque estava dizendo que a nossa carne não prestava, e o supermercado estava errado, e os políticos se juntaram aos frigoríficos. Agora chama os frigoríficos. O que aconteceu? Em 4 meses, vocês aumentaram tanto o preço da carne. O boi sumiu. Como sumiu em 4 meses? É o ciclo pecuário. Na minha avaliação, isso é conversa para boi dormir. Não acontece desse jeito. Em 4 meses, a carne vai para... Agora, em janeiro, já vem bem mais baixa. Não? Pega aí o que aconteceu em janeiro. E a questão do Banco Central. Se nós não tivéssemos a desvalorização cambial que nós tivemos o ano passado, porque o Banco Central cruzou o braço para a subida do dólar, a inflação brasileira seria de 4,1% o ano passado. 4,3%, melhor dizendo, não 4,8%. A taxa de juros aumentar não resolve. Porque taxa de juros resolve quando o mercado está muito aquecido. E não dá para dizer que o mercado de alimentos está aquecido no Brasil, porque nós temos alimentos sobrando e vendendo para fora. E mesmo aqueles que a gente não vende, o ano passado caiu de preço. Ovo de galinha caiu de preço, feijão caiu de preço, farinha de mandioca caiu de preço, cebola, batata, tomate. O único que subiu foi o arroz.
subiu 8,2%, quando a gente esperava que o arroz subisse 30%, 40%, devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não aconteceu. Então, tem que enfrentar isso, fazer o debate. Olha, pare de aumentar a taxa de juros. Quando for assim, controle taxa de câmbio, não deixe especular com ganhos cambiais. É comida. Comida não deve ser usada para especulação. E, a médio prazo, nós temos que repensar em alternativa. Aí, quebrar muito a cabeça. Não tem um instrumento operacional para isso. Mas o Brasil já tentou, o governo já tentou e já fez isso, discriminar o que fica aqui dentro e o que vai lá para fora. Várias vezes. Pensar nisso. Por que só as tradings, as grandes agroindústrias decidem o que fica aqui dentro e o que vai lá para fora? Ah, quer criar intervenção? Não, ação pública. Chama ação pública. Ah, medida heterodoxa? Mais heterodoxo que o Trump? Vamos ter vergonha de medida heterodoxa? Por quê? Né? E investir, jogar peso, eu acho que em crédito rural e assistência técnica, extensão rural, até, para alguns produtos, tá? Feijão, arroz, leite, as olerícolas todas, especialmente produzido por pequenos agricultores ou agricultores familiares. Esse sucesso da agricultura brasileira não levou todo mundo junto. Muita gente ficou para trás. E tá na hora de a gente pensar. A gente já pensou muito, né? Mas agora efetivar. Isso não é de uma hora para outra. Eu não vou falar de estoques, viu? Deixar para o altivo. Mas está na hora da gente pensar em ter uma ação mais efetiva, voltada para produtos que nós não temos uma grande competitividade no mercado internacional e que sejam produzidos por agricultores familiares. Terminando, o estresse foi demais, no meu modo de entender, no que eu tinha acumulado de conhecimento. Né? Não é um problema de agora, que se entupa os que estão falando besteira, né? Que tenham indigestão, os que estão comendo coisa errada, não vou dizer quem foi, mas nós caímos nessa. Não precisa. Não precisa, e a gente tem toda a condição, e talvez esse ano já baixe, viu? O câmbio está baixando, está chegando isso implique menos pressão no preço interno. Talvez esse ano a gente já volte para um patamar mais adequado. E o que está certo é a reclamação do povo. O povo está certíssimo. É certíssimo quando reclama do preço do café, preço da carne, preço do leite. Talvez esteja errado quando reclama do preço da olerícola, porque o tomate às vezes vai lá para cima e às vezes vai lá para baixo também, né? Aí é meio inevitável durante o ano. O pessoal da CEAGESP sabe disso. Né? Então, o povo está certo. E nós precisamos dar boas respostas. Nós temos boas respostas e podemos trabalhar com mais competência em anunciar essas medidas e fazer com que o Brasil, insisto, na minha opinião, continue um fornecedor de comida para o mundo. Não acho que a gente tem que abrir mão disso, mas que não haja aumentos abusivos no Brasil e que a questão ambiental seja levada devidamente em conta. É isso. Acho que, Breno, eu ultrapassei um pouquinho, mas me desculpa. Obrigado.